Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de classificação do nosso curso instrumental de Machine Learning. Meu nome é José Guilherme, estarei ministrando essa e demais aulas nesse curso. Nesse módulo eu estarei apresentando técnicas de classificação para problemas de decisão, mas para quem decidir, né, a resposta é a máquina, o algoritmo em si. O algoritmo ele vai ser treinado para que possa tomar decisões ou classificar dados corretamente, né? Desde dados fictícios até dados reais. Nesse módulo, eu vou apresentar técnicas como classificação binária, regressão logística e árvores de decisões. Mas inicialmente vamos estar focando na classificação binária. Mas antes de falar sobre ela, né, eu vou estar apresentando a ideia de aprendizado supervisionado para vocês, usando uma analogia de cartões de estudos, né? Que é bastante simples, até de certo modo. Bom, que analogia é essa, né? Imagina que temos um cartão e de um lado, né, temos o dado, que é uma característica do aluno, e de outro temos a resposta correta, o que chamamos de label, né? Por exemplo, pode ser um aprovado, reprovado, enfim, é um rótulo. Como que funciona o processo? A ideia é mostrar milhares desses cartões para o computador. Ele olha os dados, tenta adivinhar o rótulo, né, que é a label. E se errar, nós o corrigimos. Essa é a ideia de aprendizado por supervisão, né? Ele aprende por supervisão contínua até acertar sozinho, né, por conta própria, até que o algoritmo ele já esteja treinado. Caso seja a primeira vez, a gente vai ir corrigindo ele, mas se for, não necessariamente a primeira vez, se for outras vezes de treinamento e ele continuar errando, a gente vai estar corrigindo ele. Essa é a ideia de aprendizado por supervisão. Bom, ela é até bem simples, né? A ideia, né? A ideia é treinar o algoritmo com dados existentes válidos para que eles possam criar uma relação entre os dados de modo que, ao surgir um novo dado para o algoritmo, um dado que não tenha sido apresentado no treinamento dele, ou que possa ter sido apresentado, né? Mas vamos supor que ele está em um modelo de produção, então pode vir dados, né, inesperados, dados de diversos formato, modelo, enfim. Pode vir qualquer tipo de dado e ele possa classificar corretamente com base no treinamento anterior dele, né? Por exemplo, imagina que queremos treinar nosso algoritmo para a classificação de frutas. Então, treinaríamos ele com milhares desses cartões, onde em um verso teríamos um dado da fruta, como uma imagem, por exemplo, e no rótulo teríamos é fruta ou não é fruta. Depois de treiná-lo, e se mandássemos uma imagem de um chocolate, por exemplo, ele seria capaz de classificá-lo como não é fruta, exatamente pelo algoritmo ter aprendido e criado a relação entre os dados válidos e não válidos. Ou seja, vamos supor que a gente está treinando o nosso algoritmo com imagens. A gente vai ficar enviando várias imagens e a gente vai ficar supervisionando esse aprendizado, de modo que a gente vai orientá-lo ele a criar uma relação com os dados que são fruta, com as imagens que de fato são frutas, certo? Então essa é a ideia de aprendizado por supervisão. Classificação binária, né? A classificação binária, ela de certo modo é bem simples. A gente também chama ela como a máquina do sim ou não. E tendo a classificação como um ato de separar coisas em caixas, diferente de prever um número contínuo, como o preço de uma casa, que seria uma regressão, na classificação nós queremos prever uma categoria. Eu acho que essa ideia de classificação vai ficar bem clara com o exemplo que eu vou mostrar aqui. Exemplos práticos de mercado, né? Na saúde, por exemplo, existem modelos de classificação binária reais na área da saúde que eles classificam um tumor, né,
como é maligno ou benigno, com base em imagens, com base em uma série de procedimentos. Temos também bancos, né? O cliente vai pagar ou dar calote. Esse talvez não seja tão forte assim quanto o da saúde. Mas também temos o de e-mail, né? Que é spam ou não spam. Esse aqui é muito útil. Imagine que você tem uma empresa e precisa ficar verificando sua caixa de e-mail e às vezes só tem spam. Você constrói um algoritmo de machine learning, treina ele. Um algoritmo não, constrói um modelo de machine learning, né, com base em algoritmos já criados e com base nesse algoritmo você treina ele para detecção de spams. Então ele vai detectar um e-mail com base em treinamentos anteriores para classificação de spam ou não spam. E também temos a educação, né? O aluno será reprovado ou aprovado. Isso vai ser interessante porque vai ser um modelo, um exemplo que a gente vai trabalhar bastante aqui nessa aula. O modelo, o exemplo de educação e de o aluno ser aprovado ou reprovado. Bom, fronteira de decisão, né? Essa parte é crucial na aula de classificação binária para que vocês entendam como que de fato o computador ele toma uma decisão. Só deixando claro, pessoal, que nessa aula nós vamos estar simplificando o mundo para apenas duas opções, né? Porque estamos falando de classificação binária, então vamos simplificar para duas opções, 0 ou 1, A ou B, e assim por diante que fique mais compreensível, né? Bom, agora falando sobre a fronteira de decisão, né? Como o computador ele toma uma decisão, né? E aqui entra as variáveis de entrada, né? O que a gente chama os eixos. Por exemplo, imagine que queremos prever se um aluno será aprovado ou reprovado. Usaremos duas variáveis, duas informações, que seria a hora de estudo por semanas e as faltas no semestre. Bom, e geraria esse gráfico, né? Mas o que significa esse gráfico, né? Bom, esse gráfico, né, eu gerei ele dos alunos antigos. Vamos supor que é um semestre anterior aos alunos do semestre atual. Considere a bolinha azul como os alunos aprovados e as bolinhas vermelhas, os alunos reprovados. Vemos que os azuis eles tendem a ficar de um lado, né, muito estudo e pouca falta, e o vermelho do outro. Tá, mas qual é o X da questão, né, assim por dizer? O objetivo, né, do algoritmo de machine learning é simplesmente descobrir onde ele cria uma cerca, uma linha ou uma curva que separa da melhor forma as bolinhas azuis da vermelha. Ou seja, imagine que o algoritmo ele vai tentar criar uma linha aqui, ó. E essa linha é o que a gente chama de fronteira de decisão. Qual é a necessidade dessa fronteira? É o objetivo do algoritmo. O objetivo do algoritmo é simplesmente separar essas bolinhas para que quando um novo aluno chega, o modelo só precisa ver de qual lado da cerca ele caiu para tomar uma decisão. Ou seja, se nós temos uma fronteira, imagine que temos uma curva aqui, que separa as bolinhas vermelhas da azul. Se esses dados, né, são em relação aos alunos do semestre anterior e queremos saber de um aluno do semestre atual, se o aluno do semestre atual ele tende a cair do outro lado dessa fronteira, por exemplo, desse lado aqui, onde temos muitas faltas, por mais que eles tenham até uma certa quantidade de horas de estudo por semana, mas tem uma grande quantidade de faltas, se ele cair desse lado, o algoritmo automaticamente vai classificá-lo como um aluno reprovado, seja por número de faltas ou, consequentemente, pela nota, não ao atingir a média, né? Nós temos ali dois critérios, que é a falta no semestre, a gente pode reprovar ele por faltas, e também temos, né, a hora de estudo por semana, porque o aluno ele precisa se dedicar, né, precisa estudar. Desse modo, né, se o novo aluno ele cai desse lado da fronteira, automaticamente o algoritmo tende a classificá-lo como aprovado. Se cai do outro lado, ele tende a classificá-lo como reprovado. Então, essa parte de fronteira de decisão é o centro, é o cérebro do machine learning, né? É o cérebro da classificação, porque é com base nele que é realizado classificações. Imagine que
voltando naquele exemplo que eu dei da classificação de frutas, imagine que diversas imagens teriam sido não é fruta e diversas imagens, esses azuis seriam frutas e os vermelhos seriam não é frutas. O que aconteceria? Ele criaria novamente a fronteira de decisão com base, né, naquelas imagens e se a próxima imagem que chegasse se assemelhasse às imagens que não são frutas, ele automaticamente classificaria ela como não é fruta. Se ela se assemelhasse como uma das imagens que é fruta, então ele classificaria ela como uma fruta. Então, essa a fronteira de decisão, ela é basicamente o que faz o algoritmo classificar, de fato, aquilo que a gente está mostrando para ele. O nosso algoritmo ele vai ser centrado em algo e ele vai ter essa precisão com base nessa fronteira de decisão. Bom, pessoal, inicialmente essa parte teórica é isso. Eu vou para o Google Colab, eu vou mostrar esse exemplo na prática do algoritmo de classificação binária de alunos de aprovado ou reprovado. Vocês vão ver que de certa forma, envolve muita matemática, muita probabilidade. Ele não tenta adivinhar com base em achismo, vai ser dados que nós vamos imputar para ele, e com base nesses dados, ele vai tomar uma conclusão. Isso a gente vai estar trabalhando com um modelo supervisionado. Bom, pessoal, agora eu vou para o Google Colab. Eu espero que vocês abram o Google Colab de vocês e eu vou ir explicando passo a passo do código o que eu estou fazendo e justificando. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, não hesitem, certo? E nos vemos no Google Colab. Bom, pessoal, aqui no Google Colab, eu até criei um novo. Vocês vão criar um novo notebook, né? E vão se conectar a uma máquina na nuvem. Quando ele se conectar, a gente começa a escrever o código. Pronto, conectado. Pessoal, a gente vai importar algumas bibliotecas. A primeira é o Pandas. A gente vai precisar muito da estrutura de dados do Pandas. A gente também vai precisar do PyPlot para eu mostrar alguns gráficos para vocês. A gente vai importar também o Logistic Regression. Vocês devem estar pensando, José, a gente está numa aula de classificação binária, por que a gente está importando uma regressão logística? Bom, pessoal, na regressão logística, né, mesmo tendo esse nome, na verdade, ele é usado para classificação binária. Ela aprende como uma curva sigmoide. Eu não vou me aprofundar o que é uma curva sigmoide, porque é um tanto quanto denso. Mas, de forma simplista, que eu vou tentar explicar para vocês, imagine o seguinte. Se a saída ela está próxima de zero, então o algoritmo classifica como a classe zero. Se a saída ela está próxima de 1, então o algoritmo vai classificar como a classe 1. Nós também vamos importar, né, o Train Test Split, que é basicamente, né, o modelo treina e aprende, o modelo é avaliado. Então, a gente basicamente treinar o modelo e avaliar o modelo com novos dados, com novos inputs. E aqui só algumas métricas, né, que eu apresentei para vocês, como a acurácia, a matriz de confusão e a classificação de reporte, ou reporte de classificação. Bom, pessoal, essa parte de importação é bem simples. Vocês podem rodar ela. Perceba que não deu nenhum erro, que é, de certa forma, bem simples. Bom, agora nós vamos criar uma nova célula e nós vamos criar o nosso dataset. O nosso dataset ele vai ser até que simples, né? Nós vamos ter duas informações, como eu já falei, que vai ser horas de estudo, que vai representar a quantidade de horas estudadas, e né, vamos ter o aprovado, né? Para o aprovado, se for 0, é reprovado. Se for 1, ele é aprovado. Então, vai ficar da seguinte forma. A gente vai criar um datas, na verdade, né? Seria o nosso dados, ou vou colocar dados em português mesmo. Nós teríamos dados, temos horas estudadas, horas de estudo, na verdade, que eu falei para vocês.
Essa hora de estudo vai ter um seguinte valor. Vai ser 1, 2. Isso aqui vai representar a hora que de fato o aluno estudou. Né? Ele pode ter estudado 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meias, 4 horas, 5, 5 horas e meia e, por exemplo, 6 horas, né? Vou dar um espaço aqui para ficar melhor para vocês. 6, né? E até 7 horas. Bom, essa é o nosso array, né, de horas estudadas. E para cada hora estudada, entende que cada hora estudada vai simbolizar um aluno, nós vamos ter uma chave chamada aprovado. Aprovado. Na chave aprovado, a gente vai ter os seguintes valores. Nós vamos ter 0 para o primeiro, 0 para o segundo, para o terceiro, para o quarto, vamos ter 1 para o quinto, 1 para o sexto, para o sétimo, oitavo, nono e décimo. Né? Deixa eu dar um espaço aqui. Tá melhor para vocês enxergarem. Assim. Pronto. Bom, deixa eu só colocar a vírgula aqui também que ele está reclamando. E assim fica o nosso dataset. Até que simples, pessoal. A gente tem para cada... Imagine que para cada aluno, por exemplo, esse que estudou 1 hora, ele está reprovado. Se você estudou 1 hora semestral, vamos considerar que você está reprovado. Mas, basicamente isso. Para cada aluno, para cada quantidade de hora, a gente vai ter uma aprovado ou reprovado, certo? Bom, depois temos que converter isso para um data frame, né? Que é até bem simples. Data frame, né? A gente utiliza o data frame do Pandas e passa o nosso dicionário, né? O nosso dataset que queremos converter para um data frame. E podemos printar, né? Esse data frame, né? Print df. Bom, rodando, deu certo a conversão. A gente percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente com o que a gente tinha colocado aqui. Vamos até conferir as horas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, nós temos uma... Porque isso é importante, porque se a gente erra os dados, se a gente não organiza os dados, pode ser que quando a gente... Pode ser? Não. Na verdade, o que acontece, se a gente não organizar os dados, é que a gente vai passar esses dados para o algoritmo e ele vai simplesmente fazer uma análise errada. Por quê? Porque os nossos dados estão errados, não estão organizados. Bom, pessoal, convertido para data frame, agora a gente vai para o terceiro passo, né, que é visualizar esses dados. Para isso, nós vamos usar o scatter, né, do plot para ele enxergar as classes. E como que fica? A gente dá um plt.scatter e pode até ser isso aqui. A gente passa o nosso data frame na chave horas estudos e o nosso data frame na chave aprovado. Depois, né, nós temos que criar um xlabel, que é isso aqui. A gente vai criar um xlabel como horas estudos e em vez de aprovação, a gente vai colocar aprovado. Podemos criar um título também, né? Eu vou colocar aqui um plt.title, né? Em vez de colocar assim, eu vou colocar classificação binária. Classificação binária. Certo? Bom, esse é o título do nosso gráfico, né? Nós temos um xlabel, um ylabel, um title e a gente pode plotar esse gráfico com o plt.show. Show esse aqui. E executando, aqui está a nossa classificação binária, o nosso título, aprovados e hora de estudo por semana, certo? Bom, pessoal, essa parte de plotação de gráfico ela é interessante porque fica visual para nós. Nós percebemos que os aprovados eles tendem, né, a ter pelo menos 3 ou mais horas de estudo por semana, enquanto os reprovados eles tendem a ter menos.
Desconsidere esses valores, pessoal, entre 0,2 até 0,8, porque nós vamos estar trabalhando só com zeros e 1, né? Nós vamos estar considerando como 0 é igual a reprovado e 1 igual a aprovado. Bom, agora que a plotação de gráfico deu certo, nós vamos para o quarto passo, né? Considerando que eu estou fazendo por cédula aqui para ficar melhor para vocês me acompanharem. Nós vamos definir as features e os targets, né? Que eu falei na aula passada sobre isso também, que é o nosso x e o nosso y. Nesse caso, o nosso x ele vai ser nossas entradas e nosso y vai ser as saídas esperadas, certo? Bom, como que vai ficar isso? Nós vamos fazer assim, x vai receber o df, né, na chave na chave horas estudo. Deixa eu só apagar essa lenda, porque ele dá um autocomplete muito grande e eu quero explicar para vocês. Bom, nós vamos criar uma variável x, que vai armazenar, né, basicamente os valores da chave estudo, horas de estudo do nosso data frame. E o nosso y, ele vai armazenar os valores na chave aprovada do nosso data frame. Agora sim, nós vamos dividir, né, em treino e teste. Vai ser 80% de treino e 20% de teste. Como que a gente faz isso? A gente cria um x train, um x test. Basicamente assim, um x train, um x test, um y train e um y test. Ele vai receber o nosso train test split, passando as nossas entradas e as saídas esperadas. A gente passa o test size.2 e a gente vai passar também mais um parâmetro que ele não colocou aqui, mas é o random state. A gente vai passar o random state com 42. Basicamente isso. O que a gente está fazendo aqui? A gente está basicamente dividindo a nossa fase de treino e de teste. Aqui a gente criou as nossas entradas esperadas, as nossas entradas e as nossas saídas. As nossas entradas é o x e as nossas saídas é o y. Bom, pessoal, rodando isso, não vai acontecer nada. O importante é rodar apenas para a gente ver se tem algum erro de sintaxe para lá na frente o código não quebrar. Bom, agora nós vamos criar outra cédula e vamos criar o nosso modelo. Novamente, por mais que o nome do modelo seja regressão logística, nós estamos falando de classificação binária. Aqui a gente tem o fator, a curva sigmoide, então ele se aproxima muito da classificação binária. Como que a gente instancia essa regressão logística, né? Por mais que o nome da classe é regressão logística, a gente está trabalhando com classificação binária. Enfim, isso já foi explicado. Para instanciar é bem simples. A gente só passa um regressão, na verdade é logística regression. Simples. Instanciamos, a gente vai ver se deu certo. Deu certo, a gente vai vir e vai criar uma nova cédula. Nessa nova cédula, nós vamos, de fato, treinar o modelo. Bom, pessoal, eu resolvi o erro. Era apenas a parte do toFrame. Bom, o que eu fiz aqui, né? Só explicando. Aqui, nós instanciamos o nosso modelo, né? E aqui, treinamos, de fato, o nosso modelo com as entradas, né? Que eu havia falado. Bom, aqui nós criamos a predição, né? Nós estamos prevendo, realizando as previsões, usando o predict do modelo, passando os nossos testes, né? Como frame, e aqui nós estamos printando as previsões. Basicamente, as previsões estão acontecendo entre 1 e 0. Bom, agora é hora da gente avaliar nosso modelo, usando a acurácia, né? Como que a gente vai fazer essa avaliação, né? Basicamente, a gente cria uma variável que vai receber o que a gente chama de accuracy score, né? Na verdade. Eu ia falar story, mas é score. E aqui, o que a gente vai passar? A gente vai passar os nossos testes, que nem ele já está sugerindo aqui para a gente. O nosso teste e a nossa previsão, né, que a gente realizou, que é o predict. Basta você dar um tab aqui. Bom, a gente printando, né, a acurácia deu exatamente equivalente à precisão. Então, o nosso modelo ele está avaliando corretamente. Certo?
Bom, a gente pode printar também a matriz de confusão, né? Como que a gente vai printar a matriz de confusão? Primeiro a gente dá um print aqui só para separar, né? Matriz de confusão. E a gente pode usar esse confusion matrix que nós importamos. Printando ele, aqui nós temos a nossa matriz de confusão, que também já foi explicado em aulas anteriores. Bom, depois disso, a gente pode criar uma nova cédula e plotar, né, printar o relatório completo. Bom, o relatório completo, ele vai ficar, deixa eu só separar aqui, eu dar um print, relatório, deixar só o relatório, né? E aí a gente vai usar exatamente o que ele está sugerindo aqui para a gente, que é o classificação report, passando nossos testes e nossa previsão. Bom, deixa eu só dar um... Acho que... Bom, pessoal, aqui está o relatório completo da nossa classificação, né? Nós temos a nossa precisão, o nosso recal, o nosso score e o suporte, né? Nós temos as métricas que eu havia falado para vocês, a acurácia. Nós temos o macro e nós temos o Edgar. Bom, pessoal, aqui está basicamente o relatório completo, né, da nossa classificação. Nós temos a precisão, o recal, o score e o suporte. Bom, por fim, pessoal, a gente pode testar de fato, né, o nosso modelo com novos dados, né? Quantas horas um aluno, por exemplo, vai precisar estudar, né, para provavelmente ser aprovado, né? Vamos até colocar em formato de texto aqui, né? Quantas horas, deixa eu só... Tá. Quantas horas um aluno vai precisar estudar para ser aprovado. Bom, agora a gente pode clicar aqui, a gente pode subir essa cédula. Bom, para a gente testar, né, esses novos dados, a gente vai criar um novo aluno, uma variável chamada novo aluno. Esse novo aluno ele vai receber, por exemplo, 4.5. Peraí que meu negócio está desligado. Vai receber 4.5 de horas estudadas. E agora a gente pode realizar a previsão. Basicamente, exatamente como ele sugeriu aqui para a gente vai usar uma variável chamada previsão, vamos usar o modelo que instanciamos e vamos usar o predict com base nas horas estudadas do nosso aluno. E o que a gente pode fazer mais? A gente pode printar, né? Porque senão aqui essa previsão vai ficar um pouco confusa. Se a gente printar, né? Por exemplo, dar um print novo, horas estudadas, né? Vamos fazer o seguinte, horas estudadas. Aí a gente pode fazer assim. A gente dá um novo aluno na chave, certo? E a gente pode printar também, né? Na verdade, ele sugeriu isso aqui pra gente, mas não é isso. Na verdade, a gente vai printar inicialmente isso aqui, que é o novo aluno. Ele retorna para... Isso aqui é uma estrutura do data frame, basicamente. Isso aqui é as horas estudadas. A gente não passou o valor de aprovado ou reprovado, porque é o que a gente quer que o algoritmo retorne para a gente. Certo? Bom, a gente vai, depois de printar as horas estudadas, a gente vai verificar, né, se a previsão desse aluno é 0 ou se é 1. Se for 1, por exemplo, a gente vai fazer assim, ó, if, né, a previsão for igual a 0 ou igual a 1, ele está aprovado. Se a previsão for diferente de 1, né, eu poderia fazer a previsão igual a 0, ele está reprovado. Então, executando, basicamente, ele está aprovado. Por quê? Porque as horas de estudo dele, ele caiu do lado lembrando aquela fronteira de decisão, ele caiu do lado superior da fronteira de decisão. Então, se a gente olhar aqui, ó, perceba que, de fato, pelas horas estudadas dele, ele está do lado, né, onde estariam os alunos aprovados da nossa fronteira de decisão. Imagine que foi traçada uma reta, e essa reta
ele caiu, né, uma reta ou uma curva que simboliza uma cerca, e ele caiu do outro lado da cerca, que representa os alunos aprovados. Isso aqui é apenas um wording, tá, pessoal? Não é erro. É apenas uma mensagenzinha. Certo, pessoal? Bom, a gente pode fazer mais coisas também, né, para terminar o nosso algoritmo completamente, que é testar a probabilidade de provisão, né? O modelo ele também consegue dizer a probabilidade de cada classe. Então, se a gente cria uma variável chamada probabilidades, né? A gente pode usar novamente o predict, né? Que como ele está sugerindo para a gente, o que a gente está fazendo, né? Basicamente, a gente está usando o predict problem para calcular a probabilidade do novo aluno, de cada classe do novo aluno. Nesse caso, nós temos as seguintes probabilidades, né? Nós temos a probabilidade dele ser aprovado e a probabilidade dele ser reprovado, né? Nesse caso aqui, nós estamos utilizando a linha coluna, né? Estamos pegando o índice, o elemento 0 e a coluna 1. Quer dizer, o elemento de índice na posição 0, mas nesse elemento de índice na posição 0, nós estamos pegando o índice na posição 1. Basicamente, uma matriz linha coluna. Bom, agora, na verdade, a gente pode printar mais coisas também. A gente pode printar o seguinte, né? Não, vamos deixar assim, senão vai ficar muito poluído. Executando isso, perceba, pessoal, a probabilidade dele reprovar. Então, que nem eu falei em aulas anteriores, o Machine Learning ele gira em torno de matemática, de probabilidade estatística. Não é apenas achismo. Se vocês verem, né, por que aqui em cima ele retornou aprovado, né, para a gente, com base nas horas que fornecemos para ele? Porque as horas dos alunos aprovados anteriormente, né, do dataset anterior, tinha sido superior, né? Se a gente voltar aqui, ó, perceba que os alunos aprovados eles têm uma quantidade de horas de estudo superior a pelo menos 3 horas e meias. E como nós fornecemos 4 horas e meia para esse novo aluno, em teoria ele caiu do outro lado da cerca, né? Do lado dos alunos aprovados. Então, o modelo calculou que a probabilidade dele ser aprovado é essa. Porque, de fato, vamos considerar, óbvio, né? A gente pode refinar essa previsão, de modo que se o aluno ele não por exemplo, ele só estude, mas não absorva, né? Tem esses fatores específicos de cada pessoa. Mas a gente não vai levar em consideração. A ideia aqui é apresentar para vocês, né, a classificação binária. É basicamente isso. Ele calculou a probabilidade dele ser aprovado e a probabilidade dele ser reprovado. Então, perceba que a probabilidade dele ser aprovado é próxima de 1, que é o que a gente chama de 100%. E como a probabilidade dele ser reprovado deu menor que a de ele ser aprovado, consequentemente, ele caiu, né, o algoritmo considera ele como aprovado. Bom, pessoal, essa foi basicamente a nossa aula de classificação binária. A ideia, né, era prever apenas entre duas classes, né, como nesse exemplo a gente usou a classe de aprovado ou reprovado, né. Eu expliquei também sobre features e target, que a gente viu em aulas anteriores, na estrutura do data frame, por exemplo. A gente falou sobre targets, falou sobre features, falamos sobre o train e o test split, que é onde a gente treina o modelo e avalia o modelo. Sobre a regressão logística, né? A classe de regressão logística. Por mais que ele seja uma classe com esse nome, não quer dizer que a gente está usando o modelo especificamente de regressão logística, né? A gente está fazendo uma classificação binária também, né? Devido à curva sigmoide. Mostrando também, né, as probabilidades, que é onde é o X da questão, onde tudo gira em torno no Machine Learning, é muita probabilidade. Como vocês podem ver, existe probabilidade para ele ser aprovado, existe probabilidade dele ser reprovado. Óbvio, aqui não colocamos tantos filtros, por exemplo, porque pode variar de pessoas para pessoas, mas para o nosso exercício foi atendido o que se esperava, né? Que era de que queríamos realizar a classificação binária de fato de um aluno. Vemos também as métricas de acurácia, né? O percentual de erros, percentuais de acerto, né?
vimos a matriz de confusão. E basicamente com isso nós fechamos, né, o nosso exercício de classificação binária. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Tudo que eu puder fazer para estar respondendo vocês, eu vou estar fazendo. Tem o nosso e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, não entenderam alguma coisa, ou se quiserem ter acesso a esse código, eu vou ver se eu disponibilizo ele no GitHub, para que vocês possam realizar esse experimento também. E, bom, pessoal, é isso. Nos vemos na próxima aula.